Fala pessoal, beleza? Chique 10, Walter na área, e no vídeo de hoje a gente continua as nossas aulas de geometria espacial, trazendo para vocês um sólido geométrico bastante conhecido, o cone circular. Então se você está chegando agora, se você está curtindo, se você já viu algum vídeo do Walter, mas não se inscreveu ainda, a chance é agora, vamos lá, se inscreva no canal, ative aí, é claro, as notificações para você ficar por dentro do que há de melhor dentro da matemática, visando aí uma preparação para um vestibular, visando uma preparação para um concurso, para uma prova, ou simplesmente aí aquele reforço dentro da sua sala de aula, dentro do seu ensino médio, dentro do seu ensino fundamental. Então vem comigo, bora lá entender tudo aquilo que você precisa. Então já acerta o dedo no like aí para você não esquecer depois. Então, primeira coisa aqui que a gente vai trazer é a definição, a construção do sólido geométrico denominado de cone. Para a gente construir, eu preciso de um plano que eu vou denominar aqui de alfa, um ponto fora desse plano alfa e uma região circular, no caso, um círculo. E aí, esse círculo, como a gente já sabe, ele vai ser denominado, né, ou melhor dizendo, esse círculo ele tem um raio, que eu vou chamar aqui de R, e ele será denominado a base do nosso cone. Então, esse cara aqui, ele é a base. Então, já temos isso. Esse ponto que você tomou aqui fora, a gente vai denominar ele de vértice. Mas, Walter, o que é o cone? Se você pegar o vértice, ligar todos os segmentos que saem dele e chegam na região circular, você cria, então, o cone. Então, imagine que você olhe todos os segmentos possíveis, pronto. Você construiu um objeto denominado de cone. Aqueles segmentos que saem do vértice e chegam na circunferência, ou seja, chega na bordinha, eles a gente vai denominar, né, de geratriz do cone. Então, esse cara aqui, para a gente, ele vai ser a geratriz. Quando você pegar o vértice e descer, formando um ângulo de 90 graus, ou seja, projetar ele no plano alfa, você vai obter uma distância, e essa distância para a gente ela vai ser a altura do nosso cone. Então, a altura que é a projeção do vértice V no plano da base. Toda vez que você faz isso, você então cria a altura do cone. Aí, para finalizar essa parte de nomenclaturas, né, que é sempre importante porque elas aparecem no enunciado, se você pegar os segmentos, se você pegar a reta que sai do vértice e passa pelo centro da base, você vai ter o que a gente denomina de eixo do cone, ou eixo central. Então, esses são os objetos principais que vão nortear a nossa figura geométrica. Como é que a gente vai classificar um cone? Ele vai ter praticamente duas classificações, o cone reto e o cone oblíquo. Quando que a gente vai julgar se ele é reto ou ele é oblíquo? Tudo depende desse eixo daí. Se você perceber, esse eixo, pessoal, né, ele vai formar um ângulo com a base. Se esse ângulo for um ângulo de 90 graus, pronto, nós temos um cone denominado de cone reto. Caso contrário, ele será denominado de cone oblíquo. Então, o cone reto, ele é aquele cone cujo seu eixo central é exatamente perpendicular à base. Uma outra maneira de você verificar se um cone é reto é a seguinte: se você pegar o vértice V e projetar ele no círculo, na região circular, ele cair exatamente no centro, a sua projeção descer exatamente no centro, pronto, você também tem um cone circular reto, ou sólido de revolução, né, que a gente vai ver já já, cone de revolução. Caso contrário, se você fez a projeção, caiu fora, né, por exemplo, aqui, ó, se eu pego esse ponto do jeitinho que está aqui, se eu projetar, você vai perceber que não cai no centro. Se não caiu no centro, pronto, nós temos aqui uma figura, um desenho de um cone oblíquo. Bora lá entender o que a gente já consegue tirar dos cones, no caso, a gente vai trabalhar com cone reto. Vem comigo. Bom, como eu já falei com vocês em todas as aulas de geometria espacial, né, trabalhar com as figuras retas é justamente para facilitar a nossa vida. Eu creio que trabalhar com polígonos, trabalhar com poliedros, melhor dizendo, né, com sólidos geométricos oblíquos são sempre muito mais difíceis, porque envolve ângulo, envolve muito mais relações para você ter que saber. Então, em geral, você sempre vai ser cobrado por cones, por pirâmides, por cilindros, por prismas que são oblíquos, que são retos, perdão. Então vamos lá, o que a gente tem? Como que a gente pode interpretar também um cone que a gente vai denominar de cone reto? Pessoal, imagine que você pegue um triângulo retângulo, eu convenientemente chamei os lados desse triângulo retângulo da seguinte maneira: um dos catetos eu chamei de H, o outro cateto eu chamei de R, que no caso aqui é a nossa hipotenusa. Como é que você consegue construir um cone de revolução? Então, se você pegar um triângulo retângulo e rotacioná-lo, né, em relação a um dos catetos, você vai obter um sólido de revolução, que a gente denomina, que no caso ele vai ser o cone de revolução. Então, nesse caso, se você, por exemplo, rotacionar
em torno aqui desse, vamos dizer assim, desse eixo, né, de propósito. Eu até pontilhei aqui para você ter analogia com o eixo central que a gente viu anteriormente. Você vai criar um objeto, você vai criar uma figura chamada de cone de revolução. Aí o que vai acontecer? Esse cateto que você fez a rotação, ele vai ser o quê? A altura do nosso cone. Essa hipotenusa desse triângulo vai ser a geratriz. Aqui já é interessante você perceber que como você girou todos os lugares que você parasse esse triângulo, seria um triângulo retângulo e congruente. Então, quando a gente tem um cone reto, todas as geratrizes são congruentes, todas elas vão possuir o quê? A mesma medida. E é claro, nós temos aqui uma figura, né, o raio, que é o raio da base do nosso cone. Como a gente está trabalhando com um triângulo que é retângulo, é sempre importante a gente não esquecer, né, é sempre importante lembrar de uma relação, né, de extrema importância, que é o Teorema de Pitágoras. E ele vai nos dizer sempre, então, que se você pegar a geratriz e elevar ao quadrado, vai ser sempre igual a altura ao quadrado mais quem? O raio ao quadrado. Então, esse daqui, né, a aplicação do Teorema de Pitágoras dentro do sólido de revolução dentro de um cone circular reto. Isso é importante. Então, você já consegue uma relação entre geratriz, entre a altura e entre o raio da base. Por exemplo, a questão do ITA da prova de 2019, na primeira fase, foi uma questão muito simples, que ele só pediu para você, né, praticamente você utilizar só esse Teorema de Pitágoras. Bem interessante essa questão que vai estar aí para a gente nas nossas maratonas de geometria espacial. Beleza? Então essa primeira parte aqui é a nossa primeira fórmula que a gente consegue tirar a respeito das definições de cone. Bora lá dar continuidade, vem comigo. Imagine que você pegue um cone e você vai fazer cortes nele. Existem dois tipos de cortes que a gente consegue fazer. Um corte que passa pelo vértice e pelo centro. No caso, a gente vai trabalhar com secções, né, com seções em cones retos. Então, se você fizer um corte que passa pelo centro, que contém o eixo, né, desse cone, esse corte vai ser uma secção meridiana. Então, a primeira seção meridiana é aquela seção que passa, né, aquele corte que passa pelo vértice e pelo centro da base. Interessante você perceber que toda a seção meridiana, isso vai formar um triângulo isósceles, cujos lados congruentes nada mais é que a geratriz. E no caso, pessoal, nós temos aqui que essa base aqui, ela é o dobro do raio, ou seja, o diâmetro. E aí, se o exercício, por exemplo, pede para você a área da secção meridiana, basta você fazer base vezes a altura, né? Dividido por 2, é claro, porque é um triângulo. Então, você pode, por exemplo, aqui, a área da secção é a base, que é o 2R, vezes quem? Vezes a altura H mesmo do cone. Então, vezes a altura, é claro, isso daqui dividido por quanto? Dividido por 2. Então, isso daqui vai ficar apenas R vezes H. Então, se você quer saber a seção, né, a área da seção meridiana, basta você multiplicar o raio pela altura. Mais uma fórmula, mais uma relação que a gente consegue tirar. Tá bom? Aí é importante você ter em mente que, assim como lá em cilindro, a gente também tem o que a gente denomina de cone equilátero. O que é o cone equilátero? É quando a geratriz, né, quando o comprimento da geratriz é exatamente igual a quem? Ao diâmetro. Então, se você tem, por exemplo, a geratriz igual ao dobro do raio, você obtém o que a gente denomina de cone equilátero. Então, aqui no caso, né, essa medida, que no caso para a gente, como eu já mencionei para vocês, é a nossa geratriz, ela é exatamente igual ao diâmetro, ou seja, ela é exatamente igual ao dobro do raio. O objetivo, né, como a gente já sabe que ele é, pelo menos essa seção, pelo menos ela é um triângulo isósceles, já que a geratriz é igual ao diâmetro, então a gente construiria 3 segmentos congruentes. Então, por isso que a gente forma um triângulo equilátero, que sugere, então, o nome de cone equilátero, tá bom? Então, essas aí são as informações que a gente tem. Depois, a gente tem 2 cortes que são importantes, né? Que são aqueles cortes que podem ser ou paralelo à base ou um corte um pouquinho oblíquo, que são esses cortes que a gente denomina de transversal. Então, um corte transversal é um corte que passa, né? Que ele corta, podemos dizer assim, as geratrizes e o eixo. Fez esse corte, a gente tem uma seção transversal. Se essa seção for paralela à base, nós temos uma seção reta. E aí, nesse caso, essa seção reta, a gente consegue, por exemplo, uma semelhança de triângulos. Sempre a gente vai conseguir essa semelhança. Então, imagine que você tem o vértice aqui, aí você, por exemplo, desce aqui formando um ângulo de 90 graus, que é a altura, né? O Hzão.
você tem aqui, por exemplo, o raio da base, que eu vou chamar de R'. Como você fez uma seção reta, você vai ter um raio aqui também, porque você vai ter dois círculos, então vamos chamar aqui esse de R1, por exemplo, esse aqui vai ser um raio R2. E aí, pessoal, você vai ter um cone menorzinho, se você perceber, que é esse cara aqui. Ele vai ter a sua altura, que eu vou chamar de Hzinho. Então, essas relações vão ser bastante importantes quando a gente for trabalhar com tronco de cones, principalmente olhar, enxergar essa semelhança de triângulos. Isso vai ser muito importante quando você estiver trabalhando com tronco de cone, assim como lá em tronco de pirâmide. Então, é sempre importante quando você tem uma seção transversal reta, que é paralela à base, você enxergar esses dois cones, o cone original e aquele cone que você obtém depois que você faz o corte, que seria a tampinha. Beleza? Bora lá então para os nossos formulários, ou seja, o que você precisa calcular, o que você vai precisar saber em termos de conta do cone, dessa figura, desse sólido geométrico. Vem comigo! Bem, pessoal, trouxe tudo aqui, né, numa tela só para ficar mais fácil da gente compreender e de a gente entender aqui os seus objetos. Então, no caso, a gente vai trabalhar com cone reto, né? Todas as outras, se o cone não for reto, todas as relações em termos de nome são as mesmas. O que vai mudar vai dar muito mais trabalho para você calcular os objetos, né? Calcular a área, calcular a área total, a área lateral, mas enfim, a gente vai ter sempre a mesma coisa. Tudo bem? Bom, o que a gente precisa? Quando a gente vai trabalhar com cone, uma das coisas mais simples que a gente pode calcular é a área da base, ou seja, a área da região circular, que é a área da base. Como a base, pessoal, é um círculo, calcular a área da base nada mais é que calcular a área do círculo, ou seja, π vezes quem? Vezes o raio ao quadrado, onde o raio é esse cara aqui. Eu sei que esse cone, né, ele vai ter uma altura. Se caso eu precisar utilizar a geratriz, a gente pode aplicar um teorema de Pitágoras. Se eu não conseguir, se eu não precisar usar a geratriz, você praticamente vai trabalhar apenas com a altura e o raio, tá bom? Então esse daqui é algo que a gente vai precisar, que é a área da base. A área da base a gente vai utilizar ela lá na área total, né? Porque o que é a área total? Vai ser a área da superfície lateral do cone mais a área da base. Então, eu já sei que a área da base vai aparecer lá na minha fórmula da área total. Então, aqui eu já sei que vai aparecer o π vezes o raio ao quadrado. Tá bom? Bora lá entender a área lateral. Vem comigo. Para falar de área lateral, a gente tem que pensar na planificação. O que aconteceria se a gente conseguisse planificar um cone? Então, tentei aqui, né, fazer um cone para vocês. Por exemplo, aqui nós temos, então, um cone, tá? Tá em branquinho aqui, tá bem na frente, né? Mas enfim, eu acho que vocês vão conseguir ver. Aqui no caso ele é oco, porque eu peguei uma folha de papel. Então, por exemplo, o segmento que sai do vértice e chega aqui na base, né? Sai do vértice e chega no círculo da base, eu disse para vocês que é a geratriz. Então, planificar seria você, por exemplo, né? Eu fico passando porque é ao contrário. Aqui, ó, se você planifica o cone, você obtém um setor circular. Então, se você planificar o cone, você obtém um setor circular. Aqui eu coloquei o ângulo θ só para você perceber que esse setor circular terá um ângulo θ. Então, ó, tá aqui o cone fechadinho. Planifiquei, eu abri o cone, você vai obter o quê? Um setor circular. O que é interessante? O que vai ser importante você perceber? Na hora que você tem o cone fechadinho aqui, ó, aqui é a sua geratriz, tá certo? Na hora que você abriu, a sua geratriz passou a ser o raio desse setor circular. Então, a geratriz passou a ser o raio do setor circular. Outra coisa que é importante, você tem aqui um círculo, né? A circunferência, aqui na base. O que vai acontecer? Aqui nós temos um comprimento, que é 2π vezes o raio. Se você abrir o nosso, né, planificar o cone, o comprimento do setor circular é exatamente o comprimento de quem? Da base do nosso cone. Então, vem comigo aqui, ó. Então, nós pegamos aqui um cone circular de raio R. Nós temos aqui, por exemplo, a geratriz, que é todo o segmento que sai do vértice e chega lá no segmento, né? Que chega lá na circunferência da base, é a geratriz. Como eu disse para vocês, na hora que você planifica, na hora que você abre, você vai obter um setor circular. Esse setor circular sempre vai ter um ângulo θ, a questão do Ita ali te deu esse ângulo, e aí você tinha que encontrar a geratriz para depois, enfim, achar a altura do cone. E aí nós temos aqui a geratriz, por exemplo. Esse cara aqui, esse comprimento, tudo isso que está aqui, ó, o comprimento do nosso setor circular, o que ele vai ser, pessoal? Ele vai ser exatamente o comprimento da nossa circunferência aqui da base, ou seja, 2 vezes π
vezes quem? Vezes o raio. Bem, pessoal, para calcular a área de um setor circular, a gente tem duas maneiras, porque a gente sabe que ela vai ser diretamente proporcional ao ângulo de abertura ou ao comprimento, né, desse arco do setor circular. Como é que a gente pode fazer? O setor circular, como eu disse para vocês, ele tem raio G. Então, se ele tivesse completo, se a gente tivesse a volta completa seria comprimento completo. Então, 2π vezes quem? Vezes 2πr, né? Então 2π vezes g. Então, comprimento completo me forneceria a área completa, que seria π vezes o raio ao quadrado, então π vezes g ao quadrado. Porém, eu não tenho o comprimento completo, eu tenho o comprimento 2πr. Então, 2πr, isso vai me fornecer a área do nosso setor. Bom, o que vai acontecer? Melhor até escrever aqui já como sendo a área lateral, né? Que é exatamente isso daqui que a gente tem. Olha só, posso, por exemplo, cancelar esses dois com esse daqui. Então, significa que a área lateral, ela vai ser o seguinte. Ó, esse G eu posso cancelar, então vai sobrar esse Gzinho aqui. Então, a área lateral, ela vai ser π. Esse R está dividindo, vai passar multiplicando, então é π RG. Essa daqui é a área lateral de um cone. Então, a área lateral do cone é πRG. Essa daqui é a maneira que a gente utilizará para calcular a área lateral. π vezes R vezes a geratriz. Então, se você quer calcular a área total, basta você fazer a área da base mais quem? Mais a área lateral. Ou seja, π vezes o raio ao quadrado, como a gente já comentou, da área da base, mais a área lateral, que é πRG. Se você perceber, a gente consegue colocar um PR em evidência, então colocou o PR em evidência, sobra um R daqui, sobra um G dali, então R mais G, fechou o rolê, essa é a fórmula da área lateral. Observe que a área lateral não envolve a altura do cone, ela envolve apenas a geratriz. Então significa que se você não tiver a geratriz, ele vai ter que te dar alguma informação da altura, aí você usa o Pitágoras para achar a geratriz, ou caso contrário, já tiver a geratriz prontinho, de imediato você já consegue as informações. Então, essa daqui é a nossa fórmula da área total. Assim como lá em pirâmide, nós também conseguimos calcular o volume do cone com relação ao volume do cilindro. Então, se a gente for pegar o volume do cilindro, né, imagine que eu considere um cilindro que tem a mesma altura e mesma base desse cone. Né? Então, imagine que eu fechasse aqui, puxasse aqui para cá, então a gente tivesse um cilindro aqui, ó. E aí, o volume do cilindro é a área da base, então é π vezes R ao quadrado, vezes quem? Vezes a sua altura, vezes a sua altura. Só que dentro desse cilindro, em termos de volume, vão caber 3 cones como esse. Então, significa que o volume do cone é πr ao quadrado, vezes a altura, dividido por quem? Dividido por 3. Eu gosto de escrever 1/3 da área da base, vezes quanto, vezes a altura. Né? Eu tiro esse 1/3 da jogada justamente para ficar mais fácil a gente não trabalhar com fração na divisão, e sim com uma multiplicação. Então é 1/3 da área da base vezes a altura, esse para nós será o volume do cone. A justificativa, é claro, sempre vai utilizar o princípio de Cavalieri para trabalhar com as justificativas em termos de volume desses sólidos geométricos. Então é isso, pessoal. A gente finaliza aqui a nossa parte teórica, os nossos problemas, as nossas fórmulas, bora lá para os exercícios, que é onde realmente a gente consegue colocar em prática e entender melhor tudo aquilo. Beleza? Se gostou dessa parte aqui, já deixa seu like, já deixa aí seu comentário. Não se esqueça, depois compartilha e comentem, que isso é sempre importante. Faz o canal crescer cada vez mais. Curtiu mais ainda e não está inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações. Isso faz com que o YouTube me avise que você está curtindo, que eu consiga então trazer mais e mais para vocês. Então bora lá continuar na nossa resolução de exercícios. Vem comigo. Primeiro exercício da FAMEMA de 2019, né? Um exercício bem simples. Né? Deixei os mais difíceis para a gente trabalhar dentro das maratonas aqui, justamente para a gente aprender, né? Aqueles exercícios de aplicação de conhecimento, para ver se ficou claro tudo aquilo que a gente tem. Tá bom? Então bora lá, vem comigo, ele fala, né? A área lateral de um cilindro circular reto é de 72 π centímetros quadrados e o seu volume é 6 vezes o volume de um cone circular reto que tem 18 centímetros de altura. Sabendo que a medida do raio da base do cilindro é o dobro da medida do raio da base do cone, então a medida do raio da base do cone é de quanto? Então aqui nós temos aqueles clássicos exercícios que ele envolve duas figuras, dois sólidos geométricos, e você tem que aí relacionar a partir de tudo aquilo que ele te dá de informação. Então, embora seja um exercício simples em termos de resolução, a gente tem bastante interpretação, que isso pega muita gente
na hora de resolver uns exercícios de geometria espacial, porque ele te dá um texto, 4 linhas de texto, mas com muitas informações que você fala, não sei por onde começar. A melhor maneira de começar é fazer o desenho, tentar fazer uma ilustração do seu problema, justamente para ficar mais fácil a sua compreensão. Então vamos lá, vem comigo aqui. Imagine que eu tenho, então, nós temos 2 objetos. Temos um cone e um cilindro. Então vou desenhar aqui o cone primeiro. Então nós temos aqui o cone circular. Temos aqui, mais ou menos isso. E nós temos um cone. Vamos deixar aqui assim. Ficou feinho aqui, deixa eu dar aquela corrigida, melhorou. Vamos pegar aqui o vértice dele. Aqui, perdão, porque eu não vou utilizar aqui o software para fazer um segmento de reta, que não tem necessidade. Dá para fazer ele mais ou menos assim, consegue entender legal. Então, nós temos aqui o nosso problema. Ele fala, a área lateral do cilindro é de 72π. Então, a gente pega aqui, a área lateral do cilindro é igual a 72π. Primeira informação. E o seu volume, então o volume dele, então vou colocar aqui, o volume do cilindro, ele é 6 vezes o volume de um cone. Então, ele é 6 vezes o volume do cone. Então, o volume do cilindro é 6 vezes o volume do cone. E aí ele disse o seguinte, de um cone circular reto que tem 18 centímetros de altura. Então, essa distância aqui é igual a quanto? É igual a 18. Então, já sei essas informações. Então, matei o problema até aqui. Sabendo que a medida do raio da base do cilindro é o dobro da medida do raio da base do cone, então, se a base do cone tem raio R', ele está dizendo que a base do cilindro, então, a base do cilindro vai ter raio 2R'. 2R'. E esse cara aqui tem uma altura que eu não sei, vamos chamar ela de Hzão. Aí ele quer justamente que a gente obtenha o raio da base do cone. Vamos lá, primeira coisa que a gente tem que fazer é usar as informações. A área lateral de um cone, não sei se você lembra, na nossa aula de cone, você tem um retângulo, onde a altura se mantém e a base desse retângulo é o comprimento da base aqui. Então, nesse caso, é 2π vezes o raio. Então, 2 vezes o π vezes o raio, só que o raio é 2r, vezes a altura, essa é a área lateral. Ele disse para mim que é igual a quanto? A 72π. Isso é bom. Posso cancelar o π, então a gente vai ter que r vezes h é igual a 72 dividido por 4. Então, 72 dividido por 4. 72 dividido por 2 dá 36, dividido por 2 de novo vai dar 18. Então, 72 dividido por 4 é igual a 18. Então, a gente já tira aqui o raio vezes a altura é igual a 18. Agora, a próxima informação tem que ser aonde? Tem que ser do volume. Então, o que a gente tem? Volume do cilindro, área da base, vezes quem? Vezes a altura. Ele falou que é 6 vezes o volume do cone, que é uma área da base, vezes a altura, que no caso é 18, só que é cone, então eu divido por quê? Divido por 3, tá bom? Se tem bico, divide por 3. A área da base é π vezes o raio ao quadrado, então é π vezes 2r ao quadrado, vezes a altura que eu não sei, e isso daqui é igual a 6 vezes a área da base, só que agora é a base do cone. Então é π vezes o r' ao quadrado, vezes a altura que é 18, dividido por quanto? Dividido por 3. Então, aqui são as informações que eu coloquei utilizando tudo que o exercício me deu. Vamos lá, o que a gente pode fazer aqui? Posso cancelar o π desse lado e deste daqui. Vamos trazer aqui para cima, vem comigo. Olha só, 2r ao quadrado vai ficar 4r ao quadrado, vezes a altura, isso é igual. Pessoal, 6 dividido por 3 vai dar 2, então a gente vai ter 2 vezes o r ao quadrado, vezes o 18. 18 eu vou olhar ele como sendo 2 vezes 9, então a gente chegou aqui nessa informação. Olha só, por que eu olhei 2 vezes 9? Porque aqui eu tenho um 4, e 2 vezes 2 é 4, eu posso cancelar. Aqui nós temos um r quadrado, aqui eu também tenho um r ao quadrado, então isso implica que a altura é igual a quanto? É igual a 9. Só que ele não pede a altura, né? Ele pede o raio da base. Então a gente tem que r vezes h é igual a 18, então r vezes 9 é igual a 18, então significa que r é igual a 18 dividido por 9, que é igual a 2 centímetros. Fechou o rolê, a alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Primeira questão, bem bacana. Questão não é difícil de resolver, obviamente. Tem um texto onde a gente tem que interpretar. Aí sim sempre torna difícil a resolução. Beleza? Bora lá para o nosso próximo problema.
Vamos lá, essa questão 2, Universidade do Ceará de 2017, ele fala: o volume de uma tradicional casquinha de sorvete com o formato de um cone feito a partir de um setor circular de 12 centímetros de raio e ângulo central de 120 graus é igual a quanto? Então, olha só, ele me deu isso daqui. Então, ele me deu, por exemplo, um setor circular. Aí, nesse setor circular, ele me deu o seu raio, então ele me deu a geratriz do cone, e ele me deu o ângulo central, então ele me deu o valor de θ. Então, o que a gente precisa? Como ele quer o volume, no cone eu vou precisar saber do raio e da altura. São as relações, são os objetos que a gente precisa para achar o volume de um cone, o raio e a altura. Então, vamos lá, vem comigo, bora entender o nosso problema. Então, primeira coisa, vamos desenhar aqui um setor circular, então mais ou menos assim. Então, imagine que eu tenho aqui, tá? Puxa para cá. Aí nós temos aqui, vamos deixar aqui, beleza, hein? Feio bagulho. Então, nós temos aqui um setor circular mais ou menos de assim, tá bom? Me perdoa aqui. Aí nós temos aqui um ângulo θ, que no caso ele disse que é de 120 graus. Ele falou que aqui a geratriz, né, no caso que é o raio, é igual a 12. E aí, por exemplo, a gente sabe que esse comprimento aqui, esse comprimento que está aqui na frente é 2 vezes π. Então, 2 vezes o π, vezes quem? O raio da base. Isso tudo a gente tem que tirar da teoria. Ok, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai relacionar esse ângulo. Pensa comigo. Se eu tivesse 360 graus, eu teria o comprimento total da minha circunferência. Só que a minha circunferência é de raio 12. Então, a gente teria 2 vezes π, vezes quanto? Vezes o 12, né? Que é 2πr. Então, 2π vezes o raio, que é 12. Porém, eu não tenho o comprimento, não tenho a volta toda. Então, eu só tenho 120 graus. Se eu tenho 120 graus, eu vou ter esse cara, 2πr. Regrinha de 3. Sempre você vai utilizar. Posso cancelar esses dois com esse daqui. 360 dividido por 120 vai dar 3, né? Então, aqui, olha só. O que a gente vai ter? 3 está para 12, assim como 1 está para R. Então, a gente tem 3R é igual a 12. Então, eu já sei que o raio dessa minha circunferência, do meu cone, melhor dizendo, é igual a 4. Então, já sei que o raio é 4. Beleza. Só que aí, nós precisamos do raio, precisamos também de quem? Da altura. Para achar a altura, a gente pode, então, utilizar o teorema de Pitágoras. Lembra lá? Geratriz ao quadrado é igual a raio ao quadrado, mais quem? Mais a altura ao quadrado. A geratriz o exercício me deu, vale 12. Então, 12 ao quadrado, 144. É igual ao raio, acabei de encontrar, que vale 4. 4 ao quadrado é igual a 16. E isso daqui, mais quem? A altura ao quadrado. Então, significa que a altura ao quadrado vai ser igual a 144 menos 16. E isso daqui é igual a 128. Então, 144 menos 16 é igual a 128. Então, a altura ela vai ser igual a raiz quadrada de 128. Pessoal, eu já decorei que 128 é 2 elevado à sétima. É bom, né? Alguns a gente consegue sempre lembrar. E por que é bom olhar 2 elevado à sétima? Porque o que a gente pode fazer? Eu posso olhar isso aqui ainda como sendo 2 à sexta vezes 2. Esse 6 dividido por 2 da raiz vai dar 2 à terceira. Então, eu já sei que cai fora um 2 à terceira e um raiz de 2 fica dentro da raiz. Então, nesse caso, 2 à terceira dá 8, então é 8 raiz de 2. Fechou o rolê? Então, essa é a altura. Bom, ele não quer isso, né? Ele quer o volume. Aí a gente vai lá para o que o exercício pede. Você está vendo, gente? Os exercícios não é para serem difíceis, porém, ele tem muita interpretação. Então, tem muitos detalhes que você tem que estar ligado, você tem que lembrar da teoria para que você coloque em prática. Se você não tiver com as fórmulas na cabeça, sem chance de você ter sucesso. Vai olhar, vai tentar, mas por onde começar? Isso é sempre difícil. Então, o volume, ele é a área da base, vezes a altura, dividido por quanto? Dividido por 3. Então, vai ficar 1/3 de quem? De π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Então, o meu volume vai ser 1/3 de π. O raio, nós temos que é 4, então vai ficar 4 ao quadrado, que é 16, vezes a altura, que é 8 raiz de 2. Bem, aqui a gente só vai conseguir fazer o 16 vezes 8, né? Então, 16 vezes 8, 6 vezes 8, 48, vai 4 aqui, vai dar 128 aqui, beleza. Então, o volume vai ser igual a 128, deixa eu corrigir aqui, 128 π raiz de 2, dividido por quanto? Dividido por 3, fechou. A alternativa correta é a alternativa A, como sendo a nossa resposta.
Então, mais uma alternativa A para o nosso problema. Beleza? Bora lá continuar para os próximos exercícios. Outra questão bem bacana, a questão da Unesp, nossa terceira questão, Unesp 2017, ele fala: um cone circular reto de vértice V e raio da base igual a 6 centímetros encontra-se apoiado em uma superfície plana e horizontal sobre uma geratriz. O cone gira sobre o seu eixo de revolução, né, que ou seja, um dos catetos, lembra lá? E aí, no caso, passa por V, deslocando-se sobre a superfície plana horizontal sem escorregar conforme a figura. O cone retorna à posição inicial após o círculo de sua base ter efetuado 2 voltas completas. Considerando o volume do cone dado pela seguinte fórmula, quanto que ele vale? Vamos lá, mais uma vez. O que o exercício me deu? Ele me deu o raio do cone. Então, R eu sei que é igual a 6. Eu tenho aqui, pessoal, isso daqui é a minha geratriz. Esse é a minha geratriz, que se você for perceber, é o raio dessa circunferência que está pontilhada, tá certo? E aí ele falou que o comprimento dessa circunferência, como é que calcula o comprimento da circunferência pontilhada? 2 vezes o π vezes o raio, só que o raio é g. Ele é igual a 2 voltas completas da base do meu cone. Então, imagine que ele estivesse rodando aí. Então, ele vai rodando, deu uma volta, ele vai mais uma. Então, deu 2 voltas. Só que aí é 2 voltas completas de quem? Do comprimento da base. Então, é 2 vezes 2πr. 2 vezes π, só que o raio aqui vale quanto? Vale 6. Então, 2πr, ou seja, 6. Olha só que bonito. Posso cancelar o π, posso cancelar esse 2. Então, significa que a minha geratriz é igual a 12 centímetros. Ah, que chique. Ok, eu já sei o raio, sei a geratriz. Quero calcular o volume. Para calcular o volume, eu preciso da altura, porque o volume é 1/3 da área da base, π vezes o raio ao quadrado, vezes quem? Vezes a altura. Eu já tenho 1/3, né? Eu já sei o π, e o raio eu já sei que é 6, então 6 ao quadrado. Eu preciso da altura. Para achar a altura, se eu tenho o raio e tenho a geratriz, lembra lá? Pitágoras. Então a gente sabe que a geratriz ao quadrado ela vai ser igual à altura ao quadrado mais quem? O raio ao quadrado. Observe que os últimos 2 exercícios eu não fiz desenho, né? O desenho está aqui, mas justamente para a gente buscar a memorização das fórmulas, tá bom? Claro que no começo você pode fazer o desenho para você conseguir fazer as analogias de modo mais rápido. A geratriz ele diz que é 12, né? Perdão, então 12 ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais quem? O raio ao quadrado. Então, no caso aqui, deixa eu já substituir que o raio ele disse que é 6, então 6 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144, o 36 vem para cá. Isso aqui é igual a quem? A altura ao quadrado. Então, a gente já sabe que a altura ela vai ser igual à raiz quadrada de quem? 144 menos 36. Isso aqui vai dar 108. Então, 108. Beleza. Como que a gente pode fazer? Fatorar o 108, né? 108 dividido por 2 vai dar 54, dividido por 2 vai dar 27, dividido aqui por 9 vai dar 3. Então, eu posso olhar como sendo 4 e aqui depois dividir por 3 de novo, né? 4 vezes 9 vezes 3. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 4 vezes 9 vezes 3. A raiz quadrada do 4 é 2, a raiz quadrada do 9 é 3 e a raiz do 3 ficou. Então, beleza. Então, 2 vezes 3 dá 6. 6 raiz de 3, essa é a minha altura que eu vou colocar aqui, 6 raiz de 3. Vamos lá, a gente vai ter então, esse 3 cancela com 6, vai sobrar um 2zinho, 6 ao quadrado é igual a 36, 36 vezes 2 é igual a 72, então a gente vai ter 72 raiz de 3 π, no caso, centímetros cúbicos. Fechou o rolê? Bora lá resolver mais uma questão. São 5, então temos mais 2 resoluções, mais 2 questões para a gente resolver. Vamos lá. Essa quarta questão, ele pede, né, o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo das abscissas da região plana delimitada pelas retas y igual a 2x, y igual a 0 e x igual a 2. Então vamos lá, vamos comigo aqui entender. Esse tipo de problema, no caso, né, sempre quando a gente vai fazer a rotação, a ideia é você cair num sólido geométrico conhecido. Então, se a gente for pensar aqui, nós temos, por exemplo, o eixo y, aí nós temos aqui o eixo x. Aí, ó, se a gente for pegar a reta x igual a 2, porque é mais fácil de desenhar aqui, x igual a 2, pensando aqui, 2 unidades, então nós teríamos mais ou menos algo assim. Então, essa aqui é a reta x igual a 2, porque o x vale sempre 2.
A reta y igual a zero, pessoal, é o eixo x, porque todo ponto que está no eixo x, o y vale zero. Então, a reta x igual a zero é o eixo x, a reta y igual a zero é o eixo x, perdão, e depois a reta y igual a 2x. A reta y igual a 2x, por exemplo, quando o x vale 1, o y vale 2, quando o x vale 2, o y vale 4. Então, nós teremos uma reta mais ou menos desse jeito. Então, como ele quer a rotação da figura formada pela região delimitada, pela reta y igual a 2x, que seria essa minha pontilhada aqui, y igual a 2x, pela reta y igual a 0 e pela reta x igual a 2, ele está pedindo para a gente rotacionar esse triângulo, certo? Em relação a quem? Em relação ao eixo das abscissas, ou seja, em relação ao eixo x. Quando eu faço a rotação em relação ao cateto, aquele cateto que eu estou rotacionando vai ser minha altura. Então, nesse caso, aqui vai ser a altura do meu cone, e esse cara, essa medida vai ser o raio dele. E aí, como a gente já viu, né, se esse ponto aqui pertence à reta y igual a 2x, porque aqui vale 2, então significa que essa altura aqui, ela vai valer quanto? Ela vai valer 4. Então, significa que o raio desse meu cone é igual a 4. Aí, como ele quer volume, aí acabou. Volume é 1/3 da área da base, vezes quem? Vezes a altura. Então, isso aqui vai ficar 1/3 de π vezes quem? 4 ao quadrado. Então, π vezes 4 ao quadrado, vezes a altura, que no caso é igual a 2. Então, a gente vai ter aqui, ó, 16 vezes 2, que vai dar igual a 32. Então, isso aqui vai dar para a gente 32π sobre 3. Fechou o rolê. A alternativa correta é a alternativa A, né? Eu acho que eu peguei quase todos os exercícios com a alternativa A. Vamos lá para mais um, para a última questão. Vem comigo. Aqui eu busquei uma questão do ITA bem antiga, né? Questão de 2006. Para você que vai prestar colégio militar, principalmente ITA, IME, foi difícil achar a questão assim, especificamente sobre cone. Bem difícil mesmo de encontrar. Então significa que se cair cone, só cone, muito complicado. É difícil cair, é mais fácil cair cone misturado com outros sólidos, né? Por exemplo, cone dentro de uma esfera, que foi uma questão que eu já fiz recentemente. Então, esse tipo de questão até podemos pensar que tem mais chances de cair do que simplesmente o cone. As medidas em metros do raio da base, da altura e da geratriz de um cone circular reto formam, nessa ordem, uma progressão aritmética de razão 2. Calcule a área total deste cone. Então, ó, as medidas em metros do raio da base, R', então do raio da base, R', da altura, é o nosso Hzão aqui, e da geratriz, formam uma progressão aritmética de razão 2. Uma questão clássica, já caiu na Unicamp, bem parecida também. Por quê? Parecido, porque aqui é um triângulo, você tem que pensar que se o cone é reto, isso daqui pra gente, pessoal, é um triângulo retângulo. Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, ó, a geratriz como sendo o maior lado. Então, se a gente, por exemplo, escreve tudo em função do h, imagine só, tá aqui, ó. Vamos escrever em função do h. Deixa o h aqui, o cara da frente vai ser o h mais 2 e o cara de trás vai ser o h menos 2. Porque aí, o que vai acontecer? O maior lado é a geratriz, h mais 2. Aí aqui você pode, por exemplo, colocar o h menos 2. E aqui você pode, por exemplo, colocar o h, que é a altura. Tudo bem? Porque ele falou que é nessa ordem. Então, raio, altura, geratriz. Aí, aqui eu posso, por exemplo, aplicar o teorema de Pitágoras. Então, a gente vai ter que h mais 2 ao quadrado, tá certo? É igual a h ao quadrado mais quanto? H menos 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Igual, aqui repete, né? Agora aqui vai ficar quadrado do primeiro, então quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, mais o 4. Vamos ver o que a gente pode fazer. Ó. Posso cancelar esse h com esse 4 eu posso cancelar. Então, se a gente for ver aqui, ó, 8h, então 8h é igual a h ao quadrado. Como h é a altura e é diferente de zero, posso dividir por h. Então, 8 será igual a h. Então, essa é a nossa informação. Se o h é 8, o raio é 2 unidades a menos, então significa que o raio ele vai ser igual a 6 e, consequentemente, a geratriz vai ser igual a quanto? Igual a 10. Beleza, então esse é o clássico triângulo 6, 8, 10. Como o exercício pede para nós a área total, lembra lá?
como é que a gente vai fazer para calcular a área total? É a área da base mais quem? Mais a área lateral. Eu prefiro que você sempre lembre disso. A área da base mais a área lateral. Claro, se você gosta de decorar, lembra das fórmulas com muito mais facilidade, beleza. Mas caso contrário, lembre-se do conceito, porque assim você consegue depois imaginar a figura e assim colocar em prática, né? Porque a área da base é π vezes o raio ao quadrado. Então é π vezes o raio ao quadrado. A área lateral, lembra lá, é π vezes r vezes g. É claro que essas você precisa sempre lembrar para não ter que ficar deduzindo a todo momento. Então isso daqui vai ficar o que para a gente? A gente vai ter π vezes o raio, que é 6, então 6 ao quadrado, mais aqui o π vezes o raio, que é 6, vezes a geratriz, que no caso aqui é igual a 10. Então a gente vai ter 36π mais quanto? Mais 60π. E aí 36 mais 60 é igual a 96, então a resposta para a gente 96π. Fechou o rolê. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa super aula de hoje, nosso aulão de cone, com bastante informações, todas as informações, né, vamos dizer assim, sobre o cone. Só falta realmente a parte de troncos, que eu vou deixar para fazer juntos com tronco de pirâmide, como eu já comentei com vocês. Espero que você tenha entendido, é claro, espero que você tenha gostado. Já deixa seu like aí, não se esqueça disso. E principalmente, compartilha, comentem, fale aí para mim se a aula foi bacana. Beleza? Um grande abraço, a gente se encontra na maratona de cone. Até lá, tchau!